Bom, análise CVR. Dentro da análise CVR, primeiro temos que entender o que é análise CVR. O que é análise CVR? A análise CVR é um método ou é uma técnica que usa os graus de variabilidade para medir o efeito de mudanças no volume sobre os lucros resultantes. Ou melhor, quando a gente fala de análise CVR, nós estamos a falar de um método que vai nos permitir a gente saber qual é o efeito em que qual é o efeito de mudanças que poderemos ter naquilo que é o nosso volume de negócio, o nosso volume de vendas durante um determinado período sobre os lucros resultantes. Quer dizer, se a gente aumentar as nossas vendas, a partir de quando é que começamos a obter lucros? Se a gente reduzir as nossas vendas, até que nível podemos reduzir as nossas vendas para não ter perda? Portanto, essa é a essência da análise CVR. Nós queremos, com isto, compreender a evolução da rentabilidade de exploração através da análise de rendimento, dos gastos e das relações existentes entre elas, face ao nível de alteração, a alteração do nível de atividade. Aqui na análise CVR, propriamente neste método, onde a gente vai falar de um pormenor importante que é o ponto de equilíbrio. O que é que, na verdade, é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, também chamado de ponto morto, é o ponto em que a entidade não tenha perda, como também não tenha lucro, ou melhor, é aquele ponto em que o nível de exploração da empresa, okay, o nível de vendas, iguala-se ao total de custos necessários para a realização daquela venda. As empresas vão suportando o custo e nós aqui na análise CVR vamos ter uma situação. Qual será? Os custos devem ser classificados, em primeiro lugar, em custos fixos e custos variáveis, que é da agregação dos dois resulta em custos totais da empresa. Nós aqui na análise CVR, o ponto de equilíbrio será considerado, então, aquele ponto em que as vendas realizadas deverão ser iguais ao total de custos necessários para a realização daquela venda. Então, nós vamos ver aqui alguns pressupostos que deveremos ter em conta sobre a análise do ponto de equilíbrio. Deixa-me ver. Portanto, bom, e temos aqui alguns aspectos a se ter em conta sobre a análise do ponto de equilíbrio. Portanto, o ponto de partida usual na análise CVR é a determinação do ponto de equilíbrio de uma empresa. O que é, na verdade, o ponto de equilíbrio? Pode ser definido como o ponto no qual a receita de vendas é adequada para cobrir todos os gastos para vender o produto, mas sem obter lucro. Ou melhor, é o que eu já disse, o ponto de equilíbrio é, na verdade, aquele ponto em que uma empresa deverá atingir, dado as vendas realizadas, comparadamente com os custos necessários para a realização daquela venda. Então, a fórmula principal do ponto de equilíbrio que nós devemos ter em conta aqui é as receitas de vendas no ponto de equilíbrio, ao volume de vendas no ponto de equilíbrio, ser igual ao custo para fabricar mais custos para vender. Ou, ainda assim, analisando de uma outra maneira, as receitas no ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo mais os custos variáveis. O que são, então, custos fixos e o que são custos variáveis? Custos fixos são designados como sendo todos aqueles custos da empresa
que não variam de acordo com a capacidade de produção, ou melhor, não variam de acordo com o volume de venda da empresa. Se eu estiver numa padaria, é óbvio que eu vou ter também um diretor geral. Eu vou ter, por exemplo, custos a pagar de seguro das viaturas, posso ter também seguro do próprio edifício, assim como também posso ter outros custos ligados à administração. Esses custos, como é o exemplo que eu dei, do salário do diretor, como também o custo de seguro, são custos que não variam de acordo com a produção, são custos estabelecidos. A seguradora estabelece que mensalmente nós devemos pagar 10 mil kwanzas pela viatura que está coberta por seguro, então este valor não muda em função daquilo que é a produção. Se a produção baixar ou a produção subir, o valor mantém-se permanente, então é um custo fixo para a empresa, ok? Igualmente, por exemplo, o salário do diretor-geral. Se a empresa aumentar a produção ou reduzir a produção, o diretor continua a receber o valor de 1 milhão de kwanzas, então significa que aquele custo é um custo fixo, porque ela não altera na medida em que vai alterando a produção. Já os custos variáveis é o conjunto de todos aqueles custos que vão variando em função do volume da produção, como é o caso, por exemplo, do consumo de matérias-primas. Se a nossa empresa, para fabricar, para produzir 10 mil pães, a empresa precisa consumir 50 quilogramas de farinha de trigo, é óbvio que para aumentar para 30 mil pães, poderá precisar de 150 quilogramas, ok? 150 quilogramas de farinha de trigo. Então, significa o quê? Que aí o custo também vai mudar, ok? Se o custo muda em função daquilo que é a produção, porque quando a gente tiver mais produção, mais farinha de trigo a gente vai precisar consumir. Quando a gente tiver menos produção, então menos farinha de trigo a gente vai consumir. Então, logo aqui nós caracterizamos o consumo de matérias-primas ou o consumo da farinha de trigo nesta padaria como sendo um custo variável, porque ela está a depender em função do nível de produção. O mesmo pode acontecer com a mão de obra direta. Mão de obra direta, que é o valor, o salário, ou todos os gastos que são efetuados a nível do pessoal da empresa, mas que trabalham diretamente com a produção. Eu vou pagar os fabricantes ou os padeiros por hora. Vamos imaginar que a gente paga os nossos padeiros por hora. Então, se eles trabalharem mais horas no fabrico do pão, mais salário terão. Então, significa que aí a condição para a variação deste custo é a produção. Se os padeiros trabalham mais horas, claramente vão produzir mais. E logo o seu salário também será diferente. Então, nós consideramos a mão de obra direta como sendo um custo variável. Assim como na produção do pão teremos outros custos, pode ser, por exemplo, o custo que nós gastamos com a água. Se para produzir o pão é preciso gastar a água, então a água será uma matéria-prima. Logo, então, também vamos consumir mais água em função daquilo que será a capacidade de produção, né? Então, a essência daquilo que é o custo fixo e o custo variável diferenciam-se sempre sob o critério do volume de produção. Se um varia de acordo com o volume de produção, então estamos diante de um custo variável. Se o outro não varia em função do volume de produção, então estamos diante de um custo fixo. Bom, para continuar então aqui a nossa apresentação. Vamos ver outros pormenores que são de extrema importância aqui no ponto de equilíbrio. Importância da análise CVR. Qual é a importância desta análise? Primeiro, a análise CVR diz respeito a algumas questões
que podem ser imperativos para a tomada de decisões, como, por exemplo, nos permite a determinação do número de unidades a ser vendido e o respectivo valor de venda que serão necessários para que a empresa não tenha prejuízo. É a primeira grande questão, a essência deste método. Vai nos permitir a gente saber qual é as quantidades que nós devemos vender para que a empresa não tenha prejuízo. Segundo ponto, nos permite determinar o número de unidades que nós devemos vender para que a empresa possa ter lucro. Significa que ainda aqui dentro da análise CVR, a gente consegue determinar quais são as quantidades que nós devemos vender para que conseguimos alcançar lucro. Nos permite a determinação do preço mínimo a praticar de forma que a gente não tenha prejuízo. Ainda permite o prejuízo aceitável, saber qual é o prejuízo aceitável a um determinado produto, para que a empresa possa oferecer uma linha completa de produtos. Vou voltar a dar aqui um exemplo neste ponto. Nós temos aquelas empresas que, atendendo a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade técnica, não tenham capacidade para produzir um determinado produto. Ou melhor, se tiverem, não tenham a capacidade de produzi-lo para o menor custo possível praticado no mercado. Então, o que é que vai acontecer? As empresas podem optar pelo fabrico do mesmo produto, sabendo que da venda do mesmo produto não conseguirá ter proveitos, ok? Eu vou imaginar, vou colocar-me no caso da NCR. Eu sou a NCR. A NCR comercializa computadores. Imaginemos que ela seja o maior fornecedor de computadores no mercado angolano. Mas o tipo de atividade da NCR, como é a venda de equipamentos tecnológicos e este setor de atuação, esse setor de atividade, está sempre em constante evolução. A NCR vende computadores no mercado, mas ter o bom nome de uma entidade que comercializa produtos tecnológicos, ok? Podem surgir novos aparelhos, como, por exemplo, um iPod, como, por exemplo, um auricular, ok? Mas nós, como a NCR, não temos capacidade para fabricar este mesmo bem. Ou como também, se a gente adquirir o mesmo bem, não conseguimos obter lucro na revenda. Mas, por uma questão de manter aquilo que é a imagem prestigiada da instituição e de garantir a aceitação no mercado, nós optamos por vender o mesmo produto simplesmente para continuar a oferecer uma linha completa dos nossos produtos, ok? Porque eles podem ser produtos complementares. A gente pode vender um iPhone, a NCR pode vender um iPhone e não ter capacidade para vender as capas, né? Vamos imaginar que ela seja, no caso, o comerciante também de telemóveis. Não tem a capacidade, por exemplo, para vender as capas, mas sabendo que as capas completam os produtos, logo vai optar por fabricar ou então vai optar por comprar em outras instituições somente para continuar a oferecer uma linha contínua daquilo que são os seus produtos. Logo, aqui na análise CVR, nós estamos a dizer o seguinte: se a NCR optar por tomar esta decisão, a análise CVR vai lhe dizer quais são os produtos que poderão cobrir aquele produto que ele não tenha capacidade de vender para obter um ganho em função do custo de produção ou custo de aquisição que tivera no momento. Portanto, ainda assim, a análise CVR permite a determinação do preço a estabelecer para a venda de um novo produto ou uma quantidade adicional de um já existente, sabendo que este negócio altera a estrutura de gastos de rendimento da organização. Também permite escolher entre fabricar ou subcontratar a produção de um produto ou de determinadas fases da determinação
da situação ótima da produção, quando existem restrições, como, por exemplo, a mão de obra, a matéria-prima e a capacidade insuficiente. Portanto, estamos aqui a falar nesse último ponto, ligando com o ponto em que eu focava sobre a NCR, que aqui o método da análise CBR vai nos permitir a gente saber se vale a pena nós produzirmos um determinado produto ou vale a pena a gente subcontratar a produção daquele produto, ok? Isto levando em conta o quê? Levando em conta o aspecto matéria-prima ou os elementos de produção, né? Levando em conta os elementos de produção, matéria-prima, mão de obra direita e a própria capacidade da empresa de fabricar o produto. Se a gente entender que fabricando o produto o custo acaba por ser maior e, consequentemente, a venda em que deve ser praticada será irrecuperável o valor, então optamos por subcontratar. Logo, a tomada de decisão poderá ser influenciada, então, por esta análise que é a análise CVR. Há ainda outros pressupostos que nós devemos ter em conta aqui na análise CVR. Faço questão de já apresentar. Aqui outros pressupostos que nós devemos ter em conta na análise CVR. Primeiro, na análise CVR, todos os custos devem ser classificados em custos fixos ou custos variáveis. Devemos classificar todos os custos como os custos fixos ou como custos variáveis. Aqueles que variarem de acordo com a produção, como custos variáveis, e aqueles que se mantêm inalterados, aumentando ou reduzindo o nível de produção, como custos fixos. Depois, o custo variável varia na proporção a variações da produção, sendo o fixo unitariamente. Os custos fixos permanecem inalterados no período em análise, sendo deste modo independentes do nível de produção, o que faz com que sejam variáveis unitariamente. O preço de venda deve manter-se inalterado no período da análise. A variação da produção aqui é insignificante, ou seja, a produção deve ser considerada que é vendida na totalidade e os produtos em vias de fabrico não existem. O custo pode ser traduzido por uma regressão linear. Os restantes rendimentos para além das vendas são insignificantes. A produção e a venda refere-se apenas a um produto. Quer dizer, aqui na análise CVR, a gente vai estudar alguns indicadores. Vamos estudar alguns indicadores dentro da análise CVR, que de alguma forma vai nos permitir a gente saber daquilo que são os custos variáveis e os custos fixos que a empresa suporta dentro de um determinado período, qual é o nível de custo variável, por exemplo, que ela precisava para manter o nível de venda necessária para a empresa começar a obter lucro e não ter prejuízo. Então, vamos ver aqui um primeiro indicador que é a margem de cobertura, ok? Ou também chamada de margem de contribuição. O que é que vai ser a margem de contribuição? A margem de contribuição vai representar aquilo que é o excedente do valor das vendas sobre os custos variáveis. Margem de contribuição será igual à diferença entre as vendas sobre os custos variáveis. Este indicador vai mostrar-nos quanto é que cada produto contribui para a cobertura daquilo que são os custos fixos da empresa. Para a determinação daquilo que é o nosso ponto de equilíbrio, nós vamos ver então as nossas fórmulas. Quantidade de equilíbrio, que é exatamente aquela quantidade que a gente precisa para realizar as vendas e a empresa não ter perda, será igual então ao custo fixo dividido sobre a margem de contribuição. Custo fixo dividido sobre a margem de contribuição, vamos ter as nossas quantidades de vendas precisas. E depois, para determinar as vendas no equilíbrio em valor, é o que a gente vai ter então aqui os custos fixos sobre a margem de contribuição em percentagem.
o que será a margem de contribuição em percentagem. A margem de contribuição é igual à venda menos os custos variáveis. Então, para transformá-lo em percentagem, será venda menos os custos variáveis dividido pelas vendas. Ainda assim, dentro do ponto de equilíbrio, a gente vai ver também sobre a margem de segurança. O que será a margem de segurança? A margem de segurança é a margem que nos permitirá saber qual é o possível decrescimento nos rendimentos que pode ocorrer antes que se realize o valor total das vendas. Ou melhor, quando a gente fala da margem de segurança, nós estamos a falar de um indicador que vai nos permitir saber qual é o montante que as vendas podem diminuir para que a empresa não sofra uma perda, ok? Então, a margem de segurança será igual em quantidade. As quantidades de vendas realizadas menos as quantidades de vendas no ponto de equilíbrio dividido pela quantidade de vendas. E em valor teremos as vendas realizadas menos as vendas no ponto de equilíbrio dividido pelas vendas. Bom, esta é a apresentação sobre a análise CBR. A análise CBR. O que é a análise CBR? Estávamos aqui a fazer a apresentação no início. É uma análise que nos permite a relação do custo-volume e os resultados, ou melhor, nós pretendemos saber qual é o nível de custo que nós devemos suportar para conseguir realizar determinadas quantidades de venda e posteriormente a empresa não tenha perda ou não tenha também lucro, mas esteja no ponto morto, né? Certo. Então vamos ver de que forma é que nós vamos proceder. Quantidade vendida, em primeiro lugar, qual é a quantidade de venda que foi realizada? Nós vendemos aqui 58 unidades a 100 mil, 20 unidades a 210 mil. Então, vou pôr aqui 28 unidades, ou 58 unidades, 20 unidades, preço unitário 100 mil, preço unitário 210 mil. Então, multiplicação daquilo que é 58 vezes 10 mil, 20 vezes 210 mil, temos aqui total das vendas de 10 milhões. Segundo passo. Calcular a percentagem das vendas de cada produto. Quer dizer que este produto tem uma percentagem de venda de 58%. E este outro produto tem uma percentagem de venda de 42%. Para calcular a percentagem de venda, é só dividir a venda do produto dividido pelo total de vendas da empresa. Vamos calcular as percentagens. Custo variável. Custo variável, vou buscar aqui no mapa das seções. Qual é o custo variável? Eu já tenho aqui uma linha, desculpa, mapa de seções não, mapa de produção. Eu já tenho aqui uma linha que me diz custos variáveis, tá? Esta aqui, custos variáveis. Então, qual é o custo variável? Para o primeiro produto, o custo variável é este. Certo? É mesmo isto? E para o segundo produto, qual é o custo variável? Se não me engano, o custo variável para o segundo produto, tenho aqui este. Tem o custo variável. Agora, como determinar o custo variável unitário? O custo variável unitário é igual ao total do custo variável dividir pelas quantidades de venda. Total deste custo variável dividido pelas quantidades de venda. Temos aí os custos variáveis necessários para que sejam realizadas as vendas. E depois, vamos ter aqui, então, a margem de cobertura, que perguntou o Martins naquela hora. O que é que vai ser a margem de cobertura? A margem de cobertura é igual à venda menos os custos variáveis. Venda menos os custos variáveis. Custo fixo. Será, então, o custo fixo. Custo fixo temos aqui também. Custo fixo real, temos este custo fixo.
E temos também aqui o outro custo fixo, que é este. Estamos a tirar tudo no mapa de produção. Então, nós agora já podemos determinar o ponto de equilíbrio com os dados aqui apresentados. O que será o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio em valor, tenho aqui. Será igual ao custo fixo dividir pela margem de cobertura em percentagem. Eu já tenho a margem de cobertura. Já tenho a margem de cobertura, que é esse valor que nós temos aqui de 8 milhões. E eu já tenho a minha venda, que é de 10 milhões. Para achar a margem de cobertura em percentagem, basta voltar a dividi-la pelas vendas. Quer dizer que a margem de cobertura em percentagem será igual à margem de cobertura dividir novamente pelas vendas. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que os 8 milhões que nós temos aqui, que já achamos da diferença entre as vendas e os custos variáveis, vou agora dividir com o próprio valor da venda. Tá? É o que nós temos aqui, 8 milhões dividir pelas vendas. Deu-nos 0,8, quer dizer que este valor multiplicado por 100 são 80%. Quer dizer que a margem de cobertura em porcentagem dessa empresa é de 80%. Agora, voltando desta fórmula que diz, ponto de equilíbrio em valor é igual ao custo fixo dividido pela margem de cobertura em porcentagem. Eu já tenho o total do custo fixo da empresa aqui. Qual é o total do custo fixo? 1.500.000. Então, vou fazer 1.500.000, conforme estou aqui a representar, 1.500.000. Dividir pela margem de cobertura, que é o quê? 80%, dividir por 0,8. Então, temos aqui 1.500.000 dividir por 0,8. Então, vamos ter quanto? 1.875. Quer dizer que a gente está a dizer o quê? Estamos aqui a dizer que as vendas no ponto de equilíbrio deverá então ser de quanto? Deverá ser de 1.875. Essas vendas que a empresa realizou de 10 milhões de kwanzas, só precisava vender até 1.875.000 kwanzas para que não tenha perda e não tenha ganho, ou melhor, para que os custos de venda sejam iguais aos proveitos. É este o valor que eu tinha que vender, 1 milhão de kwanzas. Agora, como a gente poderá confrontar isto com a realidade? Por quê? Como é que poderemos confrontar isto com a realidade? Primeiro, vamos saber, já sabemos que de forma global nós devemos vender 1.875. Agora, de forma ilustrativa, qual é a contribuição de venda que cada produto deverá ter? Então, vou chegar até aqui, vou representar a totalidade do ponto de equilíbrio. Eu já sei que as minhas vendas totais têm que ser de 1.875.000. E vou procurar saber qual é a percentagem que cada produto tem. Ok? Qual é o peso que cada produto tem? Este tem 58% e esse 42%. Então, quer dizer que 1 milhão vezes 58%. 1 milhão vezes 42%. Estamos a querer dizer que para o primeiro produto nós devemos vender 1 milhão de kwanzas, 1.887. E para o segundo produto nós devemos vender 787.500 para que a empresa não tenha prejuízo. E as quantidades? Como é que a gente vai calcular, então, as quantidades necessárias para se vender? Quantidades no ponto de equilíbrio. É igual ao valor de venda unitário, ao valor de venda total, dividido pelo preço de venda unitária. Tem aqui 10 e aqui temos 3. Logo, significa que para a cadeira GBS ou mesa GBS, nós devemos vender aproximadamente 11 mesas. E aqui devemos vender aproximadamente 4 cadeiras ou 4 mesas
para que não tenha prejuízo à empresa, ok? E vamos passar para o ponto da verificação. Como é que a gente vai verificar se isto é verdade ou não? Vamos verificar desta forma. Nós falamos que o ponto de equilíbrio, o ponto crítico, é, na verdade, naquele ponto onde as vendas devem se igualar aos custos, de forma que a empresa não tenha prejuízo e também não tenha lucro, né? Então, para verificarmos isso, nós temos que ver as quantidades que nós descobrimos de ponto de equilíbrio. Qual é a quantidade que nós descobrimos do ponto de equilíbrio? Descobrimos que para este produto nós devemos vender até 11 unidades. E para o segundo produto, desculpa, para o segundo produto nós devemos vender até 3 unidades. Então, eu já representei aqui 10, 3. Só inverter aqui tem que ser GPS e aqui é. Qual é o preço de venda que nós devemos ter para cada produto? Temos aqui 100 mil e aqui temos 210 mil. Multiplicação, 10 vezes 100 mil, 3 vezes 210 mil. Quando a gente somar, temos então aqui o total da venda, que tem que ser o venda no ponto de equilíbrio. Quer dizer que a nossa venda no ponto de equilíbrio está aqui. Agora, as mesmas quantidades que nós utilizamos de venda são as mesmas quantidades que vamos analisar para o ponto de equilíbrio. Aqui, ao invés de preço de equilíbrio, como aqui trata-se já de custo variável, então eu vou colocar aqui custo variável unitário. Qual deverá ser o meu custo variável unitário? Para o primeiro produto, custo variável unitário, 21 mil. Para o segundo produto, custo variável unitário, 36 mil. Então, quando fazer a multiplicação de 10 vezes este, vou ter este. A multiplicação de 3 vezes este, vou ter este. Quer dizer que, somando os dois, deu 375 mil. Agora, eu posso levar a minha totalidade daquilo que é o quê? Que é o custo fixo. Qual é o custo fixo? Eu já tenho também aqui na análise CBR. Tenho este custo fixo, assim como também tenho este custo fixo. A soma do custo fixo dá quanto? Dá 1 milhão. Então, verificação, resultado. Esta venda do ponto de equilíbrio, menos o custo variável no ponto de equilíbrio, menos o custo fixo, deverá ser igual a zero. O resultado é zero. Significa que este resultado zero implica que a empresa não tem resultado positivo, não tem lucro, como também não tem prejuízo. Acabou por ter um resultado zero. Ou melhor, é necessário que sejam realizadas vendas no valor de 1.875 mil kwanzas, com um custo de 375 de custos variáveis e o custo de estrutura, mantendo o custo de estrutura de 1.500.000 kwanzas, para que a empresa não sofra uma perda. É necessário vender 1.875.000 kwanzas para que a empresa não tenha perda. E para terminar, nós podemos calcular o possível decréscimo que pode acontecer de uma venda. Então, estamos a dizer o seguinte. Margem de segurança. O que é que vai ser a nossa margem de segurança? Margem de segurança, vou escrever aqui, margem de segurança. Vamos ver até que ponto nós estamos seguros para a realização da nossa venda. Margem de segurança é igual às nossas vendas, subtraindo com as vendas no equilíbrio, vendas ou melhor, deixa por assim, entenda assim, vendas menos vendas no ponto de equilíbrio,
Tudo isso dividido pelas próprias vendas. Esta é que é a margem de segurança. Então, vamos fazer a nossa venda. Qual é o valor da nossa venda? 10 milhões. Menos a nossa venda no ponto de equilíbrio. Qual é o valor da venda no ponto de equilíbrio? 1.875.000. Dividir pela própria venda, 10 milhões. Quer dizer que a margem de segurança é de 81%. Quer dizer, quanto maior for a percentagem da margem de segurança, melhor para a empresa. Nesse caso, nós vamos a ver que esta empresa pode decair até 81% das vendas que ela realizou para começar a perder. Quer dizer, a empresa, se vender, se decair até 82%, já vai perder. Mas se a empresa reduzir a sua venda até mesmo 81%, ela ainda está segura. Ok? Até mesmo antes de 81%, quer dizer que ela ainda está segura. Pode reduzir as suas vendas, como quiser, só não seja até 81%, porque senão a empresa já não vai começar a ter lucro.